Bem-vindos ao canal Palavras que Edificam. Se inscreva no canal e ativa o sininho para mais conteúdo. Salmos 35. Salmo de Davi. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga, pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor, e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Homens sem valor que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Como hipócritas zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles. Salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação. Te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que, sem razão, são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: acabamos com ele. Envergonhem-se e juntos sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Vamos entender o Salmo 35, com aplicações para a vida do cristão. Versículos 1 a 3. O salmista inicia clamando por justiça e livramento contra os que o perseguem. Para o cristão, isso é um exemplo de como podemos trazer nossas preocupações a Deus confiando em sua intervenção. Versículos 4 a 8. O salmista pede ação divina contra os ímpios, confiando na justiça de Deus. Para o cristão, isso é um lembrete de que podemos confiar na justiça divina, mesmo diante das injustiças humanas. Versículos 9 a 10. O salmista confia na justiça de Deus e na sua intervenção contra os inimigos. Para o cristão, isso é um chamado para depositar confiança na capacidade de Deus para lidar com situações difíceis. Versículos 11 a 16. O salmista destaca a malícia dos adversários e clama por proteção divina. Para o cristão, isso é uma oração para ser guardado contra os ataques do inimigo, reconhecendo a necessidade da proteção de Deus.
Versículos 17 a 18. O salmista expressa confiança na justiça de Deus e promete louvar o Senhor por sua intervenção. Para o cristão, isso é um exemplo de como nossa confiança em Deus deve resultar em gratidão e louvor. Versículos 19 a 21. O salmista destaca a falsidade dos acusadores e pede a Deus que não os deixe se alegrarem na derrota dele. Para o cristão, isso é um pedido por proteção contra a alegria maliciosa dos que desejam o mal. Versículos 22 a 28. O salmista exorta os adversários a testemunharem a justiça de Deus e clama por sua intervenção. Para o cristão, isso é uma expressão de confiança de que Deus é o verdadeiro juiz e defensor. Versículos 29 a 31. O salmista conclui prometendo louvar o Senhor e confiando que sua justiça prevalecerá. Para o cristão, isso é um exemplo de como nossa confiança em Deus deve resultar em louvor e adoração. O Salmo 35 é uma expressão fervorosa de confiança na justiça divina diante das adversidades. Ele nos ensina a levar nossas preocupações a Deus, confiando que Ele é nosso defensor e justo juiz. Que este salmo inspire os crentes a confiarem em Deus em todas as circunstâncias.